Olá, unidade número 13, Price. Unit 13, Price. O que é Price? Price significa preço. Da mesma forma que nós estamos acostumados aqui no Brasil, você também vai encontrar em outros países. O supermercado, por exemplo, a loja de roupas, a loja de departamentos com as respectivas tags ou etiquetas com preço, price, ok? Sistema muito parecido. Nós temos uma parte do número que é o número inteiro e a outra parte que é a fração desse número que nós chamamos de centavos. Em inglês são cents. Então nós temos os dollars, que é a parte inteira do número, e os cents, que são os nossos equivalentes aos centavos. Então dólares equivalente ao real e cents equivalente ao centavo que nós estamos acostumados a utilizar. Vamos ver então essa primeira frase. Look at the prices below. Look at the prices below. Look at the prices below. Ok. Look at significa olhe para. Se eu quiser dizer para você, por exemplo, olhe para Peter, look at Peter. Olhe para Peter. Look at me. Olhe para mim. Look at the prices. Olhe para os preços. Eu poderia colocar essa palavra below ou não. Vamos imaginar que eu queira dizer para você apenas olhe para o preço e não olhe para os preços abaixo. Ok, olhe para o preço. Vamos fazer a modificação aqui então. Look at the price, olhe para o preço. E se eu quisesse dizer para você, olhe para os preços, look at the prices. E se eu quisesse dizer para você, olhe para os preços ali, look at the prices there, olhe para os preços ali. E se eu quisesse dizer para você, por exemplo, olhe para os preços aqui. Look at the prices here. Lembrando que as palavras que começam com H, na sua grande maioria, têm o som forte. Então, look at the prices here, ok? Olhe para os preços abaixo. Talvez seja o mais adequado, porque os preços estão embaixo da frase. Então, look at the prices below. Olhe para os preços abaixo, ok? Vamos lá, o primeiro preço. Repare que o primeiro preço eu só tenho o número inteiro, eu não tenho a fração. Então são 18 dólares e não há centavo algum, ou seja, 18 dólares inteiros. Então eu digo 18 dollars, ok? Repare que não como português, não como sistema brasileiro, eu não sou, entre aspas, obrigado a colocar o vírgula 00. Porque trata-se de um número inteiro. Então, 18 dólares sem vírgula, sem ponto, sem 00. 18 dólares, just it, somente isso, ok? No segundo exemplo, 4 dólares and, que seria o E, 4 dólares and 55 cents. Aqui está marcado 50, então vamos corrigir. Ok. Então eu tenho 4 dólares, que é a parte inteira do número, e 55 centavos, que é a parte fracionada do número, equivalente aos nossos centavos. Então 4 dólares and 55 cents, ok? No primeiro caso, 18 dólares. Então aqui nós temos os preços que são possíveis de escrever em inglês. 18 dólares, 10 dólares, 20 dólares, 100 dólares, 1000 dólares, eu não coloco vírgula 00 ou melhor, ponto 00, ok? Então apenas o número. Nesse caso, 18 dólares, ok? E no segundo caso, 4 dólares and, que seria o equivalente ao E do português, 50, 50, 5 centavos, ok? Cents. 18 dólares and 4 dólares and 55 cents. Ok, muito bem. Logo abaixo, nessa mesma lição, eu tenho um vocabulário. Qual é a finalidade desse vocabulário na lição do preço? Nós vamos utilizá-lo em alguns exercícios logo abaixo. Então vamos lá. Dress, sweater, shoes, magazine, envelopes, t-shirt, writing paper, towel, chocolate, socks, soap, camera, tissues, ties, sandwiches, coat, Walkman, toothpaste, pajamas, sweats, jeans, jacket, shampoo, books, toothbrush,
shirt, makeup, diary, umbrella. Ok? Qual o significado dessas palavras? Dress, dress, vestido. Sweater, sweater é um suéter, como nós falamos aqui no Brasil, uma blusa fechada. Shoes, sapatos, calçados. Magazine, revista. Envelopes, like in Brazil too, como no Brasil também, envelopes. T-shirt, camiseta. Writing paper is just one thing, é só uma coisa. Writing paper, papel de carta. Towel, toalha. Chocolate, chocolate. Socks, meias. Soap, sabão. Paper, papel. Writing paper, papel de carta. Camera, camera é a nossa câmera. Tissues, lenços, tecidos. Ties, meias finas. Sandwiches, sanduíches. Coat, casaco. Walkman, walkman. Toothpaste, pasta de dente. Pajamas ou pijamas, dependendo do país que você visita, são os pijamas. Sweets, doces em geral. Jeans, como nós temos aqui no Brasil também. Jacket, jaqueta. Shampoo, shampoo. Books, livros. Toothbrush, escova de dente. Shirt, camisa. Makeup, maquiagem. Diary, diário. Umbrella, guarda-chuva. Ok? Muito bem. Agora usaremos esse vocabulário para preencher uma tabela que tem na sua apostila PDF. Ou, se você tem a apostila impressa, se você já é aluno de qualquer das unidades, seja Paulista, Moca ou Vila Alpina, você tem uma apostila impressa. Seria muito interessante que você copiasse o conteúdo dessa apostila no verso, para que você possa fazer a tradução. Assim você vai ter uma assimilação melhor do conteúdo. Na coluna English, repare que foi escrito dress, que é o primeiro item do nosso vocabulário. Dress. Você vai marcar em português com auxílio de um tradutor ou de um dicionário, ou mesmo se você repetir esse vídeo, porque eu já mencionei o significado de cada palavra. Dress, vestido. Sweater, suéter, um tipo de blusa. Shoes, sapatos, ok? E desta forma você vai preencher todos os itens restantes. Muito bem. Usando esse preenchimento, vamos fazer alguns exercícios em relação a como perguntar e responder sobre preços em geral. Como eu vou fazer a pergunta sobre preços em geral? How much are they? How much are they? Ou seja, quantos são eles? Lembrando que a expressão how much em inglês significa quanto ou quanta. How much, quanto, quanta, ok? How much money, quanto dinheiro. Então, how much, quanto. Quantos são eles, quanto eles custam, né? Ask and answer about the prices like this. Pergunte e responda sobre os preços. Como isso, como esse exemplo. Essa é a moda americana de dizer desse jeito, dessa maneira, que é o like this. Ok. How much is the dress? Quanto é o vestido? It is $20. E eu tenho uma segunda questão também. How much are the shoes? They are $30. Qual é a diferença entre essas duas formas de você perguntar e responder sobre preço de coisas em geral? A diferença é que a primeira pergunta está no singular, a segunda pergunta está no plural. Repare que a estrutura da frase é a mesma, tanto para o primeiro caso quanto para o segundo. Nos dois casos eu vou usar o how much, porque o how much quer dizer quanto. Porém, no primeiro caso eu tenho o is. Is é ou está. Então, quanto é o vestido? Em português, eu não posso fazer uma pergunta dizendo quantos são o vestido. Não faz sentido. Da mesma maneira, eu vou utilizar em inglês. How much is? Ou seja, quanto é? Is significa é ou está. Então, quanto é o vestido? Ele é e o valor. Lembrando que o it serve para ele ou ela, para coisas em geral. Ok? Na segunda pergunta, how much are the shoes? Nesse caso eu usei o are ao invés de usar o is. E por que eu fiz isso? Porque o are significa são, estão. Então eu não posso perguntar quanto é os sapatos. Quantos são os sapatos?
ou seja, exatamente igual ao português. Quanto é e quanto são. Na segunda eu perguntei quantos são os sapatos. Sapatos é uma palavra plural, ok? They are 30. Eles são $30. They are $30, ok? Então vamos ver a primeira pergunta. How much is the dress? It is $20. How much are the shoes? They are $30. Repare que eu utilizei os exemplos da nossa tabela. Eu utilizei a palavra dress, que é vestido, e utilizei também a palavra shoes, que são sapatos. Então, repare que dress, vestido, singular. Shoes, sapatos, plural. Por causa disso, eu utilizei how much is the dress, quanto é, e how much are the shoes, quanto são os sapatos, ok? Qual é um exercício interessante? Depois de você ter a tabela impressa e preenchida, você trocar as palavras. Por exemplo, ao invés de dress, eu quero perguntar, por exemplo, quanto é o casaco. Casaco em inglês é coat. Então, how much is the coat? Quanto é o casaco? E eu coloco lá um determinado valor, $40. O casaco é $40. Quero tirar a palavra shoes e colocar uma outra coisa, que, por exemplo, seja plural. Quantos são os doces, por exemplo? Ok? How much are the sweets? Repare que eu não posso perguntar quanto é os doces. Quantos são os doces? Então, how much are the sweets? They are $10. Ok? Essa é a maneira com a qual você vai perguntar e responder sobre preços em geral em inglês. Ok? Lembrando que, como essa lição fala sobre o preço, na parte superior nós temos dois exemplos. Não importa se é $1 ou se são $1000. Se for um número exato 100 centavos, eu não coloco .00 ou $,00. Ok? Nesse exemplo eu tenho $18, $18. Ok? Por que 18? Por que você colocou esse valor? Não tem problema, qualquer valor que você colocar, a ordem é a mesma. Então $100, $100, ok? $100, $100, ok? Como ele é exato, não tem centavos, 100.00. Vamos colocar aí um exemplo diferente embaixo também. Vamos supor que sejam $10 e 55 centavos. Ok, sem problemas. $10 and 55 cents. Ok? Nesse exemplo tenho os centavos, então eles são mencionados. Muito bem, essa é a unidade número 13, Price.